Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Madrugada de quarta-feira, são 5 horas da manhã, aqui na cidade de Campinas, 16 graus nesse momento, friozinho, um tempo ótimo, um tempo gostoso de levantar na madrugada para falar com o Senhor. Deus me despertou às 4 da manhã, estive e continuo aqui buscando a face do Senhor pela minha vida, pela sua vida. Aleluias! E nesse exato momento eu quero compartilhar contigo. Eu quero buscar contigo a face do Senhor através da palavra. Nós temos falado no livro de Provérbios, capítulo 14, a respeito da mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Assim disse o sábio Salomão. E hoje Deus trouxe uma palavra ao meu coração, além dessa, falando sobre a mulher sábia. Nós falamos sobre Débora, a mulher sábia, a mulher guerreira, a mulher valente, a mulher corajosa, a mulher que tenho certeza, a Bíblia não dá detalhes sobre os procedimentos dela no lar, mas tenho certeza que o lar dela era edificada no Senhor. Eu tenho certeza disso, porque a mulher sábia é aquela que escolhe os caminhos do Senhor. Tanto que Deus me deu uma palavra aqui para falar de mais uma mulher sábia, chamada Ruth, aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15, a primeira frase diz assim: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Muitos de nós sabemos a história de Noemi. Se você quiser saber mais profundamente, você lê o livro de Ruth, desde o primeiro até o último capítulo, que você vai saber a história dessa mulher. Essa mulher, ela era ali do povo dos Moabitas, da cidade de Moabe, um povo pagão. E Noemi foi parar ali. Noemi foi parar ali naquela cidade. Eu creio que conduzida pelo Senhor, guiada pelo Senhor. Havia fome em Judá e ela e o esposo resolveram sair. Eu tenho certeza que foi escolha do Senhor, porque o Senhor tem prazer em salvar uma alma. E quando Ele tem prazer em salvar uma alma, Ele trabalha de acordo. Às vezes que nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus para uma salvação de uma alma. Mas eu não vou contar essa história. De repente, mais para frente, eu posso contar essa história, que ela é uma história muito linda. O que eu quero dizer para você é que certas escolhas, existem escolhas que elas nos levam a um patamar de vida, tanto com Deus quanto vida secular, que faz a mulher sábia a edificar um lar, a ter um lar bonito, bacana, quando é dirigida e guiada pelo Senhor. A Bíblia diz que Ruth, depois que eles passaram ali juntamente com Noemi, que perdeu o esposo,
os filhos morreram de Noemi, e Ruth, essa cunhada dela, que era moabita, ficaram viúvas. Mas Noemi resolveu, depois que ela tinha perdido o esposo e os filhos, terminou o tempo da seca em Judá e ela resolveu voltar para a cidade dela, Belém. E aí ela vira aqui no versículo 15 do capítulo 1 de Ruth, e Noemi sabia que a parentela de Ruth, que a parentela daquela outra senhora estava ali, naquela cidade de Moabe. Mas Noemi lança uma palavra, com sabedoria ela lança uma palavra, não com esforço. Por isso que a Bíblia diz para Zorobabel, não é por força nem por violência. E Noemi lança aquela palavra para as duas, que se elas quisessem voltar, ficar no meio do povo delas, ela queria. Por isso que eu falei sobre escolha. A mulher sábia, ela sabe aonde buscar, ela sabe fazer escolha, ela sabe determinar, ela sabe aonde aplicar, aleluias, as palavras, os gestos, os jeitos, meios, para ela conquistar aquilo que vem de Deus, diretamente de Deus. E aquela mulher, a outra sem ser Ruth, escolheu ficar na cidade, no meio da parentela, no meio do povo pagão. Mas Ruth, nessa jornada, eu tenho certeza que ela, no tempo que ela conviveu com o esposo, o tempo que ela conviveu com a sogra Noemi, eu tenho certeza que com muita sabedoria ela foi analisando detalhes por detalhe dos procedimentos daquela mulher sábia também chamada Noemi. E ela viu que havia um caráter, havia uma personalidade, havia uns procedimentos em Noemi de uma mulher sábia que sabia edificar o lar. Acompanhou o marido para aquele lugar porque foi uma mulher sábia, ela sabia, ela andava na direção de Deus. E quando ela fala para Ruth ficar, para Ruth voltar, para Ruth viver na cidade dela, no meio dos pagãos, Ruth com sabedoria disse, não, aonde tu ires eu irei. Nas minhas palavras, aonde tu ficares, aonde tu dormires, o que você comer eu como, o que você passar eu passo, mas eu vou te seguir, eu vou estar junto contigo. A mulher sábia, a mulher que tem sabedoria, ela não fica presa no celular, ela não fica presa numa novela, ela não fica presa num bate-papo de redes sociais, ela não fica presa em coisas insignificantes, não procura ficar ao lado de pessoas negativas. A mulher sábia, ela procura ficar ao lado de pessoas que é cheia do Espírito Santo, que é cheia de Deus, que é cheia de sabedoria vinda de Deus. Por isso eu chamo Ruth de mulher sábia e muito sábia, pela escolha e pelos procedimentos que ela tomou de acompanhar Noemi. E eu quero deixar essa palavra aqui nesta manhã. E para você, mulher, para você, homem, para você, moço, para você, jovem, eu tenho um versículo para nós encerrar e orar, fazer a oração da madrugada. São 5h10. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim, faz forte ao cansado,
e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que se sente exausto, que se sente cansado, que se sente sem vigor, a palavra de Deus, ela está fazendo aqui uma referência. Por isso que Deus me trouxe ao meu conhecimento de Ruth para Isaías. Em meio ao caos, em meio à situação, em meio à tristeza, em meio ao abatimento, porque Ruth tinha perdido o esposo. Noemi tinha perdido os 2 filhos e o marido, mas nem na perca dos filhos ou na perca do esposo de Ruth, elas não deixaram se abater. A palavra para mim e para você, nesta manhã, não se deixa se abater. Você, mulher que está passando por uma situação difícil no lar, no casamento, no trabalho, no dia a dia, não se deixa se abater. Não se deixa se levar pelo cansaço. Não se deixa se levar pelas perturbações de Satanás, pelas manipulações dele. Não deixa se levar. Medita na palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 29, que ele dá força ao cansado. Se você está cansada, meu amigo, minha amiga, Deus te dá força nesta manhã. Eu ministro força na tua vida. Eu ministro vigor na tua vida através da palavra. Não desanime. Une-se a alguém que tenha o Espírito de Deus. Procura se unir a uma pessoa que só tem palavras de positividade, que é cheio ou cheia do Espírito de Deus. Que tudo que for conversar com você ou falar, fala da palavra de Deus, dá testemunho da palavra de Deus. Não se una a pessoas que só tragam negatividade. Não fica atrás de falar de WhatsApp, de coisas. Não estou dizendo que não pode usar, mas saiba usar com pessoas, com palavras. Hoje nós temos muitas coisas boas na internet, muitas coisas. Temos a maioria negativa, mas temos coisa boa. Mas aplica a tua vida em buscar ao Senhor. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio, seja uma mulher inteligente, seja um homem inteligente, porque Deus nesta manhã te dá força, te dá vigor para você prosseguir nos caminhos do Senhor. E para você, mulher, fortificar o seu lar, a sua família, os seus filhos, sabe conversar, dialogar, busca no Senhor a solução. Se você olhar que as coisas estão indo de mal a pior, se você achar que o problema do teu filho, da tua filha não tem jeito, do teu marido não tem jeito nem solução, busque no Senhor. Busque nele, levanta nas madrugadas, jejua, leia a palavra, ora, pede ao Senhor, vai chorar nos pés do Senhor. Volta a repetir, não vai chorar no ombro de quem não tem nada para te oferecer. Vamos orar. Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, nesta manhã, papai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nessa oportunidade que o Senhor me deu das 5h14 da manhã, eu elevo os meus pensamentos, a minha voz até o trono da tua graça, Pai. Toma essa família nas tuas mãos, essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente. Pai querido, dá força para essa que está cansada, que está exausta, que está, papai querido, aleluia, desacursoado da vida, sem ânimo, sem vontade por causa das situações do dia a dia. Dá força, Pai. Fortalece, restaura, levanta pelo poder da tua palavra. E cura, papai querido, nesta manhã, aquela vida que está presa, aprisionada, aquela alma que está cativa, Pai.
Liberta o cativo, o oprimido. Liberta o homem ou mulher que está, papai querido, que vive no mundo da criminalidade. Liberta aquela mulher, aquele homem afeminado que está preso pela máfia da prostituição. Liberta, Pai. Liberta. Liberta, Pai querido, o drogado, o alcoólatra. Liberta aquela que está preso na mentira, no engano, na hipocrisia. Liberta aquela que está preso na idolatria, Pai. Liberta, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço também pelo canceroso, pelo aidético, por aquele que está, papai querido, preso pela lepra do pecado, que está preso, papai querido, pela lepra, contagiado por uma infecção generalizada. Entra nos hospitais nesta manhã, Pai. Cura, Pai querido, o enfermo, o doente. Cura aquela que está ali aprisionado por uma doença, por uma enfermidade. O Senhor é médico dos médicos, Pai. Visita essa família, esse lar que está passando por problemas difíceis, Pai. Tem misericórdia e compaixão. Eu repreendo essa caça de demônio, que esse principado, potestade, força maligna das trevas, que está causando destruição nos lares, nas famílias, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, levanta obreiros, ceifeiros, homens, mulheres cheias do Espírito Santo e envia para que a tua palavra chegue ao conhecimento de algum ser humano na face da terra que ainda não conhece, Pai. Abençoa nosso país, não deixa nós cair na mão do comunismo, Pai. Desperta a tua igreja a orar, jejuar, consagrar. Levanta uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que vive no Senhor e para o Senhor. Levanta, papai querido, levanta nós. Eu coloco o meu chamado, nosso chamado missionário nas tuas mãos, e que o Senhor visita, envia provisão para os missionários, para os pastores, para os obreiros que estão na cidade, papai querido, aonde a perseguição é extrema, mas que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas nesta manhã, papai querido, sobre a tua igreja e os teus filhos, e dê-nos uma quarta-feira abençoada. Dá livramento, Pai. Livra-nós do assalto, livra-nós do roubo, do sequestro, do furto, do saidinha de banco. Guarda nossas contas bancárias debaixo do teu sangue, Pai. Dá livramento, Pai querido, do acidente que vem da direita, esquerda, atrás, à frente, de cima, de baixo. Dá livramento para nós, a tua igreja, Pai. Eu apresento o Senhor nesta madrugada toda a trama de Satanás contra a tua igreja, todo o pacto do satanista, todo o pacto do bruxo, da macumba contra a tua igreja para destruir a obra, a igreja do Senhor. Joga por terra agora tudo aquilo que foi feito no cemitério, na Mata Virgem, na encruzilhada, que colocou foto, que colocou nome na boca de sapo. Eu destruo agora em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Cobre, Pai querido, nós, a tua igreja, com teu sangue, com teu manto sagrado. Cerca nós com muralha de fogo. E outra coisa, Pai, ensina nós a vigiar. Ensina nós a ser prudentes. Ensina nós, papai querido, a fugir da aparência do mal, como o Senhor ensinou e deu inteligência para Jó. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Que Deus te dê uma quarta-feira, dia 22 de abril, abençoada. Amém? Envia esse vídeo, compartilha, porque ele pode ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas e que almas possam render aos pés do Senhor. Um beijo no coração do irmão Leôncio Gama e a paz de Cristo para todos.